Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Eu sou o evangelista Felipe Emanuel e esse é mais um vídeo do meu canal. Dessa vez, apresentando para vocês o meu primeiro livro que eu lancei no mês de julho, com o tema e com o nome Relacionando-me com Deus diariamente. Como ouvir a voz de Deus e cultivar uma amizade real com o Espírito Santo. No vídeo de hoje, eu vou apresentar ele um pouco para vocês, os capítulos, os temas, o que eu vou falar, abordar, para você comprar, adquirir, ler e ser edificado por essa leitura. Bom, eu escrevi este livro para contar e compartilhar algumas experiências e a minha história e trajetória com o devocional, com o meu relacionamento diário com Deus. Eu aprendi a ouvir a voz de Deus quando eu tinha aproximadamente 9 anos de idade. Na época, eu morava em um barraco e por não ter um quarto para orar, eu orava dentro de um banheiro. E ali eu passava 1, 2, às vezes 3 horas orando, falando com Deus e ouvindo sua voz, cultivando uma amizade real com o Espírito Santo. E já são mais de 14 anos com a prática habitual, constante e diária do devocional. Para quem não sabe, devocional significa um tempo de devoção, um tempo que você dedica para Deus. E eu escrevi esse livro justamente para contar alguma das minhas muitas experiências ao longo desses 14 anos. Eu escrevi também porque eu percebi que muitas pessoas aprenderam e se acostumaram a viver de fato longe de Deus, sem um relacionamento com Deus. Pessoas que se dizem ser cristã, mas não conhecem a Cristo, não se relacionam com Cristo. E eu escrevi esse livro justamente para mostrar que talvez por falta de relacionamento com Deus, você pode estar indo para a igreja, acreditando que isso é o suficiente, mas caminhando para o inferno. A maioria das pessoas conhecem Deus de ouvir falar. Jovens, adolescentes que estão dentro da igreja dizem estar indo para o céu, mas não conhecem a Deus. Nunca tiveram uma experiência com Ele. Outros dizem que vão passar a eternidade com Deus no céu, mas não conseguem passar 15 minutos falando com Ele. Outros sabem orar quando precisam. Algumas aprenderam a servir a Deus, mas não a andar com Ele. Poucos, bem poucos, conseguem sustentar um relacionamento vivo, real e diário com Deus. A verdade é que nós fomos ensinados a crer em Deus, mas não a nos relacionarmos com Ele. E isso é um problema seríssimo. Pessoas que foram ensinados a obedecer mandamentos, frequentar cultos, cantar músicas, ler a Bíblia como um dever ou obrigação, mas não aprendemos a ouvir a sua voz, nos relacionarmos com Ele, desejarmos ouvir, sentir a sua presença. E isso gerou uma geração que é cheia de práticas, costumes religiosos, mas vazio de comunhão e, consecutivamente, de transformação. A pergunta que eu te faço é simples, mas profunda. Você conhece a Deus ou só sabe coisas sobre Ele? Reflita por 30 segundos e nós vamos dar continuidade nesse vídeo. Enquanto você refletia, eu abri um livro para apresentar para você com mais riqueza de detalhes, falando um pouquinho do que eu escrevo aqui. Na introdução do livro, eu falo sobre perguntas e dúvidas pertinentes a respeito do relacionamento com Deus. Uma delas é possível conhecer e ter intimidade com Deus? Segunda, é necessário
conhecer e ter intimidade com Deus? Porque muitos perguntam e têm dúvida se é possível, outras se é necessário. Outra pergunta que eu recebi muito: quais são os requisitos e condições necessárias? Como conhecer e ser amigo de Deus? Algumas pessoas me procuram após o culto e falam: Felipe, eu cansei de ser um religioso, um frequentador de igreja, ou um simplesmente filho de crente. Eu quero conhecer o Deus que eu digo servir. Eu quero ouvir a voz do Deus que eu frequento a casa, a igreja dele. Então, eu respondo nesse livro outras questões como: o que é o devocional? Como fazer um devocional? Qual é a consequência da falta de relacionamento e intimidade com Deus? Essa e outras muitas perguntas eu respondo aqui no livro Relacionando-me com Deus Diariamente. E como é uma apresentação do livro, eu quero ler um trecho da minha introdução. Olha, o que Deus quer de nós não é performance, é relacionamento. Ele não está buscando religiosos, ele está chamando amigos. E amigos conversam, se conhecem, se encontram, têm liberdade, intimidade e prazer em estar juntos. Deus quer ser o seu melhor amigo e você pode, sim, viver isso. Esse é o convite. Por isso, não se esqueça e continue nesse vídeo tendo em mente que o relacionamento com Cristo ele tem inúmeros, incontáveis, imensuráveis benefícios. E no livro eu destaquei alguns deles. Primeiro, o relacionamento com Cristo me faz pecar menos. Segundo, me faz amar sua casa. Terceiro, me faz amar mais o meu próximo. Quarto, me faz amar mais a sua palavra. Quinto, me faz amar e desejar o arrebatamento. Então, esse é o benefício do relacionamento com Cristo. E neste livro eu vou te ajudar a ter e cultivar uma amizade real com ele. Então eu vou ler para vocês quais são os capítulos para que você fique curioso e adquira esse livro. Não vou falar muito, porque senão você vai ficar só nesse vídeo e não vai ler o livro. Então, olha para você ver quais são os capítulos. Primeiro, o convite eterno. Deus quer se relacionar comigo. É um assunto muito importante. Você precisa entender que Deus ele quer se relacionar com você. Capítulo 2, as barreiras invisíveis. O que me impede de buscar a Deus? Capítulo 3, o inimigo silencioso, lidando com a preguiça e procrastinação espiritual. Capítulo 4, a amizade que se constrói. A amizade com Deus deve ser construída, cultivada diariamente. Eu vou te mostrar como você vai fazer isso. Capítulo 5, tempo, direção e presença. Devocional com o Espírito Santo. No capítulo 5, eu falo sobre a importância do Espírito Santo. Quem ele é, qual sua função, por que nós precisamos dele, por que nós dependemos dele. E sem ele nós não somos nada, porque é ele que é o nosso combustível, nossa força motriz. Capítulo 6. Quando eu não sinto nada. Fé para continuar buscando. No capítulo 6 eu vou falar para você o que você deve fazer quando você não sente nada. Capítulo 7. Contra o relógio. O perigo do tempo corrido. Tem muita gente que fica se justificando com a falta de tempo. Não tenho tempo, não tem jeito, não tem como. Minha semana é corrida, eu tenho muitas atividades. E eu provo nesse livro que falta de tempo não pode ser a sua justificativa. Eu vou chegar bem próximo de você, eu vou te encarar. Falta de tempo não pode ser a justificativa para um cristão não buscar e negligenciar o relacionamento com Deus. Capítulo 8, mecânico ou vivo, quando o devocional se torna automático, a pessoa perde vida, perde a essência e o devocional se torna mecanizado. Capítulo 9, a estratégia sutil do inimigo, negligenciar o devocional. A estratégia do inimigo não é que você deixe de ir na igreja, porque ele sabe que tem muitos cristãos que estão na igreja, mas estão indo para o inferno. A ideia do diabo não é que você simplesmente não frequente os cultos.
você pode continuar frequentando os cultos, participando das atividades, desde que você negligencie, ignore, abandone o secreto e o relacionamento com Deus. Esse é mais um dos capítulos do livro Relacionando-me com Deus Diariamente. Achou que ia continuar? Eu vou parar por aqui. São mais de 18 capítulos e eu li até o 9 para você ter uma ideia da profundeza, da imensidão que você vai encontrar aqui. São aproximadamente 200 páginas, mas você, após essa leitura, vai ser edificado, vai mudar a sua concepção, sua ideia, sua visão do relacionamento com Deus. Então, se você se interessou ou quer saber mais, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e também em todas as minhas redes sociais. Para finalizar, eu quero ler a apresentação que fica na contracapa, caso você queira saber mais. Em meio à rotina acelerada, distrações constantes e pressões internas, muitos cristãos têm perdido a essência do relacionamento diário com Deus. Este livro é um convite ao reencontro com a simplicidade, profundidade e poder de uma vida devocional genuína. Relacionando-me com Deus diariamente, conduz o leitor a um caminho prático e transformador de intimidade com o Espírito Santo. Através de 18 capítulos claros e bíblicos, o autor nos guia por reflexões profundas sobre os obstáculos comuns da caminhada cristã, como a preguiça espiritual, o devocional mecânico, a frieza emocional e a rotina sufocante, e revela como superá-los com graça e perseverança. Você descobrirá que o devocional vai além de um hábito religioso. Ele é uma fonte de força para vencer as tentações, um lugar de revelação de propósito, um campo de batalha vencido com adoração e uma herança espiritual que ultrapassa gerações. Se você deseja ouvir a voz de Deus com mais clareza, cultivar uma amizade real com o Espírito Santo e viver uma fé ativa e consistente, este livro é para você. Deus quer se relacionar com você diariamente. E é isso aí, meus irmãos. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu espero que você tenha gostado dessa breve, rápida e curta apresentação. Se você quer saber mais, como eu disse, é só você clicar no link que vai estar aqui na descrição e adquirir o seu livro, que ele vai chegar aí na sua casa com uma dedicatória especial e específica para você. Lembrando que toda venda do livro eu pego, oro, apresento a pessoa que adquiriu para que Deus me inspire e escreva uma mensagem revelada e direcionada para o seu coração. Então, se você deseja se relacionar com Deus diariamente, esse livro é para você. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com a pessoa e se inscrever no canal. E não também deixar de ativar o sininho. Deus abençoe, a paz do Senhor e um grande abraço.